Olá, pessoal. Gente, assim, nós vamos dar início aí ao nosso novo conteúdo de geografia, terceiro período. Na verdade, esse conteúdo, ele é uma continuidade do conteúdo 1 que nós vimos, que foi sobre as economias emergentes. Mas nesta aula, a gente vai aí estar vendo sobre os tigres asiáticos, certo? Então, o tema de nossa aula de hoje é sobre os tigres asiáticos. E aí nós temos como principal finalidade da aula conhecer traços marcantes e históricos dos tigres asiáticos, ok? Então, assim, turma, primeiramente nós vamos entender e conhecer acerca da origem desses tigres asiáticos, ok? Então vamos lá. Esses tigres asiáticos, esses países aí denominados como tigres asiáticos, essa denominação, na verdade, ela surgiu mais precisamente no final da década de 1960 a 1970, no período da Guerra Fria, certo? Numa busca dos Estados Unidos de fortalecer o capitalismo, certo? Então, assim, teve muito capital dos americanos investido nesses países para eles queriam tentar aí conter o avanço do sistema socialista, do socialismo, que nesse período estava aí disseminado pela extinta União Soviética. Vocês viram muito bem isso em história. E essa ascensão econômica do Sudeste Asiático, esse crescimento, né? Enfim, essa disparada aí econômica, ela cresceu bastante por conta da força dada aí pelos americanos, certo? E entre os anos de 1980 a 1990, essa região aí do Sudeste Asiático, ela apresentou um dos maiores índices de crescimento econômico do mundo. Então, observem aí que a partir desse momento, esses países eles começaram aí a ganhar uma importante força econômica em razão aí desses altos investimentos. E como eu disse, pessoal, lá os investimentos em capital foram bastante significativos, né? E com isso, a industrialização ela tomou uma forte dimensão e acabou aí por se desenvolver. Se desenvolveu de uma forma muito rápida, né? Enfim, muito crescente. E nesse contexto, é muito importante que vocês entendam sobre o modelo de industrialização que nesse período foi adotado, certo? Então, observem, lá a industrialização ela foi orientada para a exportação. Então, a exportação foi assim um dos grandes, né, assim, motores que impulsionou aí, né, que alavancou esse processo. Como assim? Vocês devem estar se questionando. A também conhecida plataforma de exportação na verdade, é um modelo que investe muitíssimo na modernização dos produtos internos. Ou seja, as indústrias dos países, elas precisam estar sempre em alta para concorrer com as transnacionais, por exemplo, e também mostrar todo o seu potencial tecnológico, certo? E por que será que a gente chama, né, esses países de tigres asiáticos, né? Por que será que tem-se aí essa denominação? Então vamos lá, galerinha. Os tigres asiáticos, eles vão ser, né, esses novos países industrializados. Tigres vêm de força, exatamente aí pela grande expansiva crescimento, né? E ao mesmo tempo força econômica que eles tiveram, que eles apresentaram. E como o próprio nome já diz, os mesmos localizam-se na Ásia. E de forma mais específica, os países que compõem aí esse grupo são Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul.
certo? Então, observem aí que esses são os principais tigres asiáticos, tá? E aqui nós temos, pessoal, uma classificação bem mais precisa desses tigres asiáticos, esses países que são aí considerados como países de grande força, aí, né, referente ao continente asiático. Nós temos aqui acima uma denominação bem objetiva do que vem a ser. Acompanhem aí, ó. Tigres asiáticos são países que em um dado momento histórico começaram a apresentar um crescimento econômico superior aos demais países da sua região. A industrialização recente, focada principalmente nos mercados estrangeiros, sobretudo norte-americanos, europeu e japonês. Com a melhoria econômica, houve espaço para investimentos nos mais diversos campos do desenvolvimento social, como educação e condições de trabalho. Hoje em dia, parte da população desses países apresenta níveis de vida semelhantes aos de países mais desenvolvidos. Então, observem aí, né, que dada a essa conjuntura histórica, né, econômica, que esses países eles apresentam, eles são vistos hoje no cenário mundial como países que podem até ser comparados aí com países do mundo desenvolvido. E aqui nós temos um pouco sobre cada um desses tigres asiáticos, esses países, né? Nós temos aqui Hong Kong, por exemplo, que diz o quê? Atualmente, Hong Kong representa um dos principais economias mundiais, com capitais livres para a circulação. É um importante centro financeiro e bancário global, que atrai várias empresas multinacionais. Por isso, é um dos tigres asiáticos mais importantes. A região apresenta uma economia desenvolvida e muito favorável ao capital externo, graças à mão de obra qualificada e mais barata, e a elevada infraestrutura, além de setores financeiro e bancário bem estruturados. Então, observem aí que dentre os tigres asiáticos, né, pessoal, Hong Kong, ele é aí visto, ele representa uma das maiores economias mundiais. Por ser esse importante centro financeiro, né? Então, observem a importância que tem esse país economicamente falando. Aí nós temos aqui também Singapura. O país é o menor entre os tigres asiáticos, mas se destaca pela eficiência econômica alcançada em razão de investimentos em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura por parte do governo desde que se tornou independente da Inglaterra em 1965. O país é uma importante plataforma de exportações, graças à sua mão de obra barata e qualificada, e tem uma infraestrutura desenvolvida, principalmente no setor portuário. A localização geográfica privilegiada entre os oceanos Índico e Pacífico atrai inúmeras multinacionais para o país, que é um grande exportador de produtos eletrônicos e de bens de consumo de todo tipo. Então, observe, né? Mesmo sendo aí um país com uma extensão territorial não tão grande, mas ainda assim ele desempenha um importante papel aí econômico, né, e financeiro, isso em termos mundiais. Por isso é aí tido como sendo também um tigre asiático, né, um país que está aí, né, se desenvolvendo muito bem. Aí nós temos também a Coreia do Sul, que é o país com o melhor desempenho econômico no grupo e emergiu de uma economia basicamente rural e alcançou um desenvolvimento industrial e tecnológico próprio em menos de 30 anos, destacando-se não só na região, mas no mundo todo. Então, a gente observa aí também a importância, né, as características marcantes da Coreia do Sul, e que por esta razão também é um tigre asiático. E Taiwan, o país se transformou em grande exportador global, com destaque para setores como
o eletrônico, as telecomunicações e tecnologias de informação, armamentos, produtos químicos e farmacêuticos, né? Então, observem aí que esses países eles têm muito em comum essa questão da tecnologia, da questão aí dos produtos que eles ofertam, né? Das telecomunicações, enfim, isso são características, né? São traços muito semelhantes entre eles e que faz deles esses países tão importantes, né? Esses países aí tão vistos economicamente de forma bem positiva. E aí assim, galerinha, nós temos agora aqui em seguida uma breve recapitulação do que nós estudamos, certo? Então vamos aqui ver se vocês conseguiram, né, captar alguma coisa aí do que eu expliquei. Os tigres asiáticos, por que eles recebem essa denominação? Em razão de quê? Como eu expliquei lá no início, eles recebem essa denominação em razão de serem países e territórios da Ásia. Foi isso que passaram a apresentar um processo muito rápido de desenvolvimento industrial a partir da década de quê? De 1960, certo? Nós vimos também que os principais foram, eu acabei de falar sobre isso há pouco, Taiwan, Singapura, a Coreia do Norte e Hong Kong. E o que eles tiveram de especial? Né, gente? Assim, na verdade, eles trilharam um caminho de desenvolvimento industrial naquele momento muito diferenciado em relação a outros territórios do mundo. Ou seja, foram países que se dedicaram à produção industrial, objetivando a exportação. E por isso cresceram de forma tão significativa, certo? Então, assim, eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco acerca desses países, denominados aí como tigres asiáticos. E só para finalizar aqui minha aula, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vou concluir aqui com um pensamento, pessoal. Fugindo aqui um pouco do que eu já expliquei, para nós encerrarmos. Essa frase é de um autor chamado Robert. E fala o seguinte: as realizações de hoje eram as impossibilidades de ontem. Né? Então, que vocês possam aí refletir em cima do que essa mensagem nos traz. Né? Que às vezes você acha que uma coisa é impossível, mas se esquece de que muitas vezes aquilo que você dizia ser impossível é uma realização do hoje. Né? Então, é importante que a gente também veja que as impossibilidades, as coisas que você acha que não são possíveis de realizar, um dia, né, você olha para trás e vê, eu já consegui realizar isso. Então, isso é bem interessante. Então, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês realmente possam ter conseguido compreender o que eu expliquei, tá certo? E qualquer dúvida, se alguém desejar tirar dúvidas, ter um esclarecimento maior sobre o assunto, é só me procurar, ok?